Na Avenida Luiz Eduardo Margalhães fica o Grupo Escolar Deputado Wilson Falcão, também conhecido como Wilson Falcão. Essa é uma escola muito importante na nossa cidade de Amélia Rodrigues, na Bahia. O Wilson Falcão existe há muito tempo. Ele foi criado em 94, quando tinha apenas 30 anos, mas foi oficialmente registrado em 98, quando tinha apenas 28 anos. Essa escola fica em uma área urbana e atende crianças e famílias das comunidades Areal de Baixo, de Cima e do Meio e da comunidade remanescente Quilombo da Pinguela. Hoje em dia ele atende crianças do 1º ao 9º ano. Isso quer dizer que temos alunos de todas as idades, desde os bem pequenininhos até os mais crescidos. Nossa escola fica no bairro do Areal. Lá tem partes urbanas e rurais, e aí muita gente mora por lá. Eu me chamo Marinalva dos Santos Lima, mas toda a comunidade escolar só me chama de Promara. Aí sou conhecida na cidade como Promara. Aí trabalhei durante 32 anos no Grupo Escolar Deputado Wilson Falcão. Comecei através do concurso público pela Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues. Eu sou a professora Eusolina, trabalhava no Maria Teófila pelo município. Em 2000 fui transferida para o Wilson Falcão, que estava se iniciando o ensino fundamental 2. Fui trabalhar com o 5º ano e 6º ano, porque nesse período era 5º e 6º. Trabalhar com história, que eu sou professora licenciada em história. Quando eu comecei, tinha 200 e poucos alunos. Não tinha o Fundamental 1, né? 2, Fundamental 2. Não tinha na comunidade. Aí, a partir daí, sentiu-se a necessidade de um Fundamental 2, porque até então não tinha transporte escolar. E os pais sempre pedindo, aí sempre diziam, coloca um ginásio aqui e tal. Aí foi quando a secretária de Educação passou a procurar saber dos diretores da gente o que achava de um curso, um Fundamental 2 lá naquela comunidade. Aí passamos a matricular os alunos. Com 1 ano e pouco, já tinha 500 e alguns alunos. Foi o triplo, né? Mais do que o triplo. E aí, disso continuou. Eu levei 15 anos, em média, entre diretora e vice. Aí era bem pequeno. A escola agora tinha, assim, terreno muito grande. Hoje em dia já não tem mais, porque chegou o bicho para lá e disseram que eram os donos. A gente batalhou, colocou na justiça, mas não houve solução. Porque era aquela área do bicho ali, era todo da escola. Os meninos jogavam bola, tinha um campinho ali e tudo mais. Quando a nossa escola começou no Areal, as coisas eram bem diferentes. As pessoas viviam das plantações da colheita da cana-de-açúcar, mas não era fácil. Às vezes a cana não dava o dinheiro suficiente para as famílias viverem bem e muitas tinham que ir embora. Naquela época não tinha água encanada e nem energia elétrica. Era tudo muito difícil para as pessoas. Até chegar nessa escola, tudo começou a mudar. Com a escola vieram muitas melhorias para o bairro. E as pessoas viram a importância do estudo. Nossa escola ajudou a mostrar que estudar é muito importante e pode trazer muitas coisas boas para a vida das pessoas. Algumas pessoas contam que o lugar que ocupamos hoje era bem melhor, que o terreno do Guincho e do Campo do Peladão também eram nossos. Mas parece que naquela época teve uma confusão de gente grande e o terreno ficou menor do que o esperado. Hoje em dia, o Wilson tem um pedacinho de terra, medindo aproximadamente 1.300 metros quadrados. Essa é a Dona Amélia, a nossa vizinha, trabalhou muito tempo no Wilson Falcão e é muito amiga da gente. Mudou muita coisa, mudou muito. Jardim, não tinha jardim, foi construído jardim. Tinha um parquinho, né? Não se fez muita coisa, porque também a área é bem restrita, né? Mas se tivesse uma área, se fosse a área do Wilson Falcão realmente, que é aquela área do fundo, que hoje é o Guincho, ali era do Wilson Falcão. Se tivesse, seria bem melhor. Poderia-se ter uma quadra de esporte e outras coisas mais lazer para as crianças. E aí, quando eu entrei, não tinha à noite. Aí nós
pedimos para colocar à noite, que tinha muitas pessoas que trabalhavam na usina, ainda tinha a usina funcionando naquela época, e o pessoal pedia muito porque queria estudar, porque lá na usina exigiam escolaridade. Aí nós colocamos o curso EJA 1, 2, 3, EJA, né? E aí ficamos com os 3 turnos, colocamos o ginásio também para funcionar. Aí ficou no primeiro ano, assim que eu tomei posse, já foi assim, só o 6º ano. Aí os meninos que passavam de lá do 5º já ficavam lá, tranquilos. Não tinha transporte escolar para vir para a rua, e ninguém queria vir a pé, né? A distância é bem, não é tão pouca, né? Aí os pais gostavam de ir lá, porque lá estavam em contato com os professores. Eu não tenho o que dizer, porque era muito boa. Eu tinha muita ajuda dos funcionários, dos professores que foram chegando do ginásio, que eu até então nem conhecia muito, porque eu sou professora do Fundamental 1 e elas eram do Fundamental 2. Aí a relação, às vezes, era meio distante. Mas a partir que começou a funcionar, foi muito boa, a relação maravilhosa, coordenadores, professores, porque a gente, na época, tinha a usina em Itapetingui, a usina Aliança, que funcionavam próximo daqui, e a maioria dos pais daquela comunidade, porque eram 3 comunidades, Mata Velha, Areal de Baixo, do Meio, todos, e Campo Curso também, porque até então no Campo Curso não tinha Fundamental 2, e não tem até hoje, que já até fechou, né? E aí todo mundo era o Wilson Falcão. E assim, uma história que marcou muito minha vida naquela época foi quando a usina Aliança fechou e a Itapetingui também. Aí muitos pais desempregados, era muita gente desempregada, assim, foi uma calamidade nessa comunidade. As crianças sentiam isso, porque eles chegavam, desabafavam com a gente, e dizia, minha casa está faltando alimento. E até meus braços chegou, dá até arrepio quando eu lembro. Chegou a desmaiar uma criança com fome, porque não tinha se alimentado, foi para a escola. E aí, naquela época não tinha integral, né? Era só 10 horas que tinha merenda. E aí deu 10 horas, antes de 10 horas, ele, eu estou com fome, estou com fome. Quando eu carreguei ele desmaiou. Aí eu nunca esqueço disso, nunca esqueci. Nossa escola, o Grupo Escolar Deputado Wilson Falcão, começou em 1984. Antigamente ela se chamava Grupo Educacional Wilson Falcão. Ela nasceu de uma parceria do governo da cidade e do estado. Os professores e a equipe que cuidavam da escola eram do estado, mas o prédio da prefeitura era da nossa cidade. Foram tantas coisas. Assim, o que eu guardo mesmo na memória, até hoje, eu sempre converso até com Mara mesmo, foi no período que nós trabalhávamos à noite, eu e Mara, e que às vezes não tinha transporte. Nós tínhamos que vir andando do Wilson Falcão. E o que acontece? Os alunos disseram, não se preocupe, que eu levo vocês. E me trazia aqui na porta e ia com Mara para o outro lado. E de lá mesmo eles desciam de novo. É um período que, assim, chamou a atenção, né, muito. Trabalhei lá à noite, tentando minha alteração de carga horária. Foi uma luta, mas consegui. Em 1986, a escola passou a ter também professores do município. Durante todo esse tempo, a escola passou a ensinar da alfabetização até a 4ª série. Lá por volta de 2002, as coisas mudaram um pouco. A escola passou a ensinar desde a alfabetização até o 9º ano do Fundamental 2, que são os anos finais da escola. A gente já fez serestas, né? Seresta com grupo musical. Aí tinha aquela seresta, vendia mesas, vendia... Foi muito legal. 2 vezes a gente fez para fazer a festa. Por isso que eu digo a você, o grupo era muito unido, todo mundo colaborava, todo mundo ajudava. Aí a gente vendia as mesas bem antes do tempo. E sempre eu ia pedir ao prefeito, na época era Paulo Falcão, o pessoal chama doutor Paulo Falcão. Aí eu ia pedir a ele, doutor Paulo, por favor, pague um grupo de musical que era César. Pague César para mim, para fazer a seresta do Wilson, que é para fazer a festa do Dia das Mães.
Aí ele, professora Pidona, aquela coisa toda. Eu gostaria assim de agradecer do fundo do meu coração a colaboração que eu tive delas. E todas, de uma forma ou de outra, colaboraram para a minha vitória. Eu digo que foi uma vitória, porque eu passei a entender o ser humano. Quando eu tinha contato com as colegas de trabalho assim mais próximas, mas a partir daí eu tive que lidar com vários funcionários. Houve época de ter 200 e tantos funcionários ao todo no grupo. E aí lidar com gente, eu não tinha costume de lidar com gente. Para mim foi positivo, porque a partir daí eu aprendi a lidar com todo tipo de pessoas. Há pessoas e pessoas. E aí, para mim, minha história de vida, elas fazem parte dessas histórias. Nossa escola tem um nome muito especial, o Wilson Falcão. Ela foi chamada assim em homenagem a uma pessoa muito importante, o senhor Wilson Falcão. Ele era filho do senhor João Marinho Falcão e da dona Denilda Costa Falcão. Ele estudou muito e se formou em medicina na Universidade Federal da Bahia, lá em 1945. Ele também foi vereador em Feira de Santana e deputado estadual da Bahia. Depois foi eleito deputado federal, o que quer dizer que representava todas as pessoas do estado da capital do país, Brasília. Ele foi deputado várias vezes até se aposentar em 1992. Desejo sucesso, porque eu hoje agradeço a Deus, agora mesmo, quando eu fiquei doente, que fiquei na UTI, fiquei bem ruim, quando faz a cirurgia tem que doar sangue, e foi muitos alunos meus que até hoje eu encontro alunos que dizem assim, eu doei sangue para a senhora, tal, aí eu fico emocionada quando eu encontro eles. E aí tem uns que já cada rapaz, meu pai de família, e aí foram tantos assim ao meu redor, me abraçando, me beijando. Teve um que chegou a chorar mesmo de emoção, porque ele disse que a mãe dele, ele morreu, ele estava pequeno, e que eu fui uma segunda mãe para ele, que eu dava tanto conselho. Ele me disse, o homem que eu sou hoje, eu agradeço a senhora, porque a senhora me chamava nos eixos mesmo, a senhora me dava conselho como se fosse minha mãe, aí eu agradeço de todo o coração. Aí eu te amo, aquela coisa toda, aquilo me deixa fofa, me deixa arrasada, mas ao mesmo tempo feliz por saber que eu participei da história desses meninos. E aí o que eu desejo é que todos tenham sucesso, que estudem bastante, porque sem a educação no nosso país não vamos para frente. Não adianta dizer ao contrário, porque não vamos. E que eles estudem, né? E, infelizmente a juventude hoje não está querendo muito fazer isso, né? Porque muitos se foram também na comunidade do Areal, da Mata Velha, do Campo. Sofri muito por meus alunos, que tinha alunos que eu amava como se fossem meus filhos. Até minhas filhas tinham ciúmes deles. Amo. Mas eu perdi muitos alunos. Perdi muitos para as drogas, né? Para o crime. E muitos morreram tragicamente mesmo. Quando chegava a notícia, ficava arrasada, levava 2, 3 dias as lágrimas, porque eu gostava deles. Eles eram muito carinhosos comigo. Eu sempre fui muito carinhosa com meus alunos, sempre defendi com unhas e dentes, mas eles muitas vezes estavam assim na vida perdidos, mas eles iam na escola. Às vezes as meninas da portaria ficavam com medo quando chegavam, porque sabia da fama. Aí falavam, Mara, tem não sei quem está te procurando aí. Eu, pode mandar entrar, que ele é dessa escola. Aí ia me dar satisfação, pronto, tô perdido na vida, mas eu vim e veio, bateu a saudade. Aí pouco tempo depois, fulano morreu, foi assassinado. Aí era um sofrimento para nós todos, professores. Foi muito difícil. Até o ano passado ainda perdi aluno. Aí a gente vê na foto, aí deixa a gente arrasado, né? A gente quando gosta de nossos filhos. Porque aluno para mim sempre foi filho. Eu sempre tratei como meus filhos. É muita emoção mesmo. Essa história da minha vida, muita emoção. Em mais de 40 anos de existência e exatos 30 anos de decreto de criação, o Wilson Falcão alavancou seus números, chegando a alcançar o 4º lugar de melhor escola pública municipal nos anos iniciais e 1º lugar nos anos finais, tendo como base o IDEB de 2019. Em 2020, nosso foco foi ir em busca de uma escola ainda melhor.
e depois de muito estudo e parcerias que nos fortaleceram, nossa equipe conquistou a redução das taxas de reprovação, assim como as de evasão, garantindo que nos últimos 5 anos houvesse menos de 2% de desistência por parte dos nossos estudantes em ambos os segmentos. O nosso prédio, que veio sendo modificado durante todos esses anos, hoje conta com sala de AE, sala de vídeo, sala do Grêmio Estudantil, direção, secretaria, sala de professores equipada e climatizada, cozinha, refeitório, banheiros para estudantes e funcionários, além de 8 amplas salas de aulas. Nossa escola está longe do que gostaríamos que ela fosse, mas se ela chegou até aqui, é graças ao trabalho conjunto de todas as equipes que ocuparam este espaço e da comunidade escolar, composta por famílias que possuem estudantes na unidade ou que já estudaram nela. Que eles sigam em frente, porque eu tenho um testemunho de alunos meus que hoje estão se formando, muitos já se formaram em faculdades, e que eles não desistam, que sigam em frente, porque a única coisa que salva o ser humano hoje, em termo profissional, é os estudos. Sabia que desde 1984 muitas pessoas diferentes já foram as diretoras da nossa escola? Isso mesmo, tivemos 11 gestoras e um gestor durante esse tempo todo. Cada um deles e cada uma delas fizeram coisas especiais para a nossa escola e cuidar de nossos estudantes. É bem legal saber que tivemos tantas pessoas incríveis ajudando a nossa escola ao longo do tempo. Delita Souza, Rita Caribé e Dinda. Pra Bezuzinha, Célia Galvão e Valquíria. Patrícia Maleno, Marinalva e Gustavo. Verônica Ivanildes e Maria Joseane. Orava muito comigo. Eu chegava lá e ia de porta em porta. Bote teu menino, não faça gosto a ele para ir para a rua, não. Bote lá no Wilson, por favor. Eu lamentava. Aí, quando via, eu ia matricular, aprova matriculação, porque a senhora me pedia. Aí fui de casa em casa, pedi aquela coisa, e aumentou bastante o número de alunos. Se eu tivesse feito essa opção, minha menina dizia: mãe, tu vai se aposentar, porque já tinha tempo de serviço, porque com 25 anos a gente já pode, né? Aposentadoria especial, mas eu deixei 25, aí foi 26, calma, eu vou me aposentar. E todo dia era um conselho de filho, né? Aí eu dizia, eu vou, breve, hoje, amanhã, não sei o quê. Foi passando, fiz 32 anos e lá. Se eu não ficasse doente, talvez estaria lá ainda. Me metia na vida deles como se eu fosse a mãe. Mas para mim foi muito gratificante fazer parte dessa história, viu? Para mim, eu me sinto orgulhosa hoje de colaborar com a educação daquela comunidade. Hoje em dia encontro muitas mães, muitos pais que me agradecem. Foi assim, muito legal. Me sinto feliz por ter sido uma parte daquela história. Já pensei várias vezes em desistir mesmo. O pessoal me dava aquela força, não, pelo amor de Deus, não deixa a gente sozinho, não. E aquela coisa, a gente acaba escrevendo uma história, né? É uma honra saber que eu fiz e faço parte dessa história, mas é muito mais honroso saber que todos e todas vocês também. Grupo Escolar Deputado Wilson Falcão, se você está aqui é porque faz parte dessa história.